Jesus Cristo foi preso e condenado a ser flagelado. Depois de ser chicoteado, Jesus recebeu uma coroa de espinhos e foi crucificado. Na crucificação, ele foi ferido em 5 lugares: nas 2 mãos, nos 2 pés e no flanco esquerdo. Os lugares onde Jesus foi ferido ficaram conhecidos como as 5 chagas ou os estigmas de Cristo. E se eu te falar que essas feridas já apareceram misteriosamente em algumas pessoas, você acreditaria? Eu sou Ivan Lima. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Fatos Desconhecidos. As histórias que vamos apresentar para vocês hoje podem até parecer invenção, mas acreditem, existem até registros de algumas delas. O primeiro caso de uma pessoa que recebeu os estigmas de Jesus Cristo foi nada mais, nada menos que São Francisco de Assis. São Francisco amou a Deus de corpo e alma, tanto que cerca de 2 anos antes de sua morte, ele recebeu as marcas de Cristo. Suas mãos e pés pareciam ter sido atravessados por algo, assim como a ferida logo abaixo do peito. São Francisco tinha muito cuidado em esconder essas marcas, tanto que só as pessoas mais próximas sabiam delas. Vocês sabem que o mundo está cercado de charlatões, certo? Muitas pessoas que dizem estar estigmatizadas têm sido expostas por tentar enganar o resto do mundo. Madalena de la Cruz, por exemplo, foi uma freira franciscana de Córdoba, na Espanha, que por muitos anos foi homenageada como uma santa viva. No entanto, Santo Inácio de Loyola sempre teve suas suspeitas. Depois de passar a vida inteira venerada como santa, quando estava muito doente, ela confessou que seus estigmas tinham sido criados artificialmente e de forma proposital. Talvez a consciência dela tenha pesado antes da morte e, por isso, ela acabou confessando. Porém, ela não morreu e acabou sendo condenada à prisão perpétua em um convento da sua ordem pela Inquisição em Córdoba, no ano de 1546. Mas vamos analisar os casos mais recentes que deixam muitas pessoas intrigadas, principalmente cientistas. No dia 20 de novembro de 1910, o padre Pio de Pietrelcina recebeu, digamos assim, alguns estigmas invisíveis. Ele sentia muitas dores nos locais dos estigmas, mas ainda não havia ferida alguma. Anos depois, exatamente em 1918, as chagas no padre começaram a aparecer e duraram incríveis 50 anos, data em que o padre faleceu. Em muitas das cartas que o padre Pio escreveu, ele relatou alguns dos misteriosos dons que recebeu. Mas será que essas feridas eram realmente estigmas? Nada melhor do que um médico para poder confirmar, certo? Bom, o doutor Giorgio Festa, um dos mais renomados médicos de Roma na época, resolveu analisar e estudar as marcas do padre Pio. Quando ele começou os estudos, Giorgio se considerava agnóstico, mas com o tempo ele foi mudando de ideia e logo se tornou filho espiritual do padre Pio. No diagnóstico do padre, Giorgio declarou o seguinte: do lado esquerdo do tórax há um ferimento em feitio de cruz. Nessa região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação da pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mas a constância com que vertem sangue vivo e perfumado, estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada melhor do que um médico para confirmar esse mistério, certo? Bom, mas se você não se convenceu com o diagnóstico de Giorgio, que tal escutar a opinião de outro médico? O Dr. Luigi Romanelli, médico-chefe do Hospital Municipal de Barletta. Estudou o padre Pio por cerca de 1 ano e seu diagnóstico não foi diferente. Ele relatou o seguinte: exclui-se que a etiologia das lesões do padre Pio sejam de origem natural. O agente produtor deveria ser buscado, sem medo de equivocar-nos no sobrenatural, já que o fato constitui por si mesmo um fenômeno.
inexplicável, a partir da ciência humana sozinha. Outras pessoas também se manifestaram, como foi o caso do professor Giuseppe Bastianelli, que na época era médico do Papa Bento XV. Ele concordou que as feridas realmente existiam, mas preferiu não comentar nada sobre o assunto. Agora que já sabemos a confirmação da medicina sobre a veracidade dessas feridas, vamos falar mais sobre esses estigmas. Como qualquer outro ferimento, os estigmas do Padre Pio causaram uma intensa e constante dor. Ele sequer podia fechar as mãos, o que interferia na sua rotina. As feridas atrapalhavam na hora de escrever ou de carregar qualquer coisa. O sangramento o forçava a usar luvas, e na hora do banho, ele tinha que usar luvas impermeáveis. Ele mesmo fazia a limpeza dos machucados. Vale lembrar que ele também não podia inclinar o corpo, pois logo a ferida no flanco começava a sangrar. Para vestir as roupas de franciscano, o Padre Pio precisava de ajuda. Um fato curioso sobre o padre é que parece que existia algum tipo de ligação entre o seu sofrer e a sua eficácia em pregar a palavra. Quanto mais ele sofria com os estigmas, mais pecadores ele conseguia converter. Uma frase marcante do Padre Pio foi quando ele disse que as almas custam sangue. Durante os anos 60, sua saúde ficou comprometida. Mas mesmo assim, ele continuou fazendo seus trabalhos espirituais. Pio morreu no ano de 1968, com seus respeitáveis 81 anos de idade. Seu corpo foi enterrado em uma igreja da Itália. Ele foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 e canonizado em 16 de junho de 2002. Todas essas pessoas que eu citei eram, de certa forma, muito próximas de Deus, certo? E quando os estigmas aparecem em pessoas como nós? Irving Charles Hull, também conhecido como Francis, era um americano que também recebeu as marcas de Cristo. Nascido em 1925 em uma família católica, Francis rezava o terço diariamente durante a Quaresma e tentava seguir coerentemente os ensinamentos de Jesus. Francis se formou no ensino médio em 1944 e no dia seguinte da formatura foi convocado para servir o exército. Ele serviu na Europa, na África e no Oriente Médio, onde recebeu medalhas por sua boa conduta. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, mas Francis só conseguiu voltar para casa em 1946. Francis se casou em 1948, teve 5 filhos e foi trabalhar no norte de Michigan. Mesmo tendo que trabalhar bastante para sustentar a família grande, ele nunca deixou sua função de paroquiano e membro dos Cavaleiros de Colombo. Mas foi só no ano de 1993 que a vida de Francis iria mudar, drasticamente. Na Sexta-feira Santa daquele ano, Francis percebeu que os estigmas começaram a manifestar no seu corpo. Ele então relatou o acontecimento para um dos seus irmãos e para o padre Robert Fox. Ele também disse que na quarta-feira de cinzas daquela Quaresma, viu Jesus que lhe disse: "Estou tirando as tuas mãos e te dando as minhas. Toca-as." Na Sexta-feira Santa, os inchaços nas mãos de Francis se tornaram feridas e começaram a sangrar. Os relatos sobre Francis são assustadores. Uma pessoa que o acompanhava dia e noite a pedido do bispo disse que todos os dias do ano, da meia-noite às 3 da manhã, Francis sofria com as dores das chagas de Cristo. Ele começou a ser procurado por vários cristãos que queriam tocar e beijar as suas mãos. Estima-se que Francis tenha orado por mais de 100 mil pessoas. Ele nunca aceitou doações e nem apoio financeiro. Era um homem humilde, simples e que não estava preocupado com riquezas. Irving Francis Hull faleceu em 2009 com 83 anos de idade. Ele sofreu com os estigmas durante 15 anos e, segundo 2 bispos da Diocese de Marquette, em Michigan, eles nunca encontraram qualquer irregularidade na atividade de Francis. Mas e aí? Será que existe explicação para esses casos ou tudo realmente é uma manifestação divina? Bom,
É preciso ter em mente que cerca de 300 pessoas supostamente teriam recebido esses estigmas, mas só 60 delas foram canonizadas. Como eu citei, o caso do Padre Pio foi analisado por estudiosos que, ao menos na época, não conseguiram encontrar uma explicação para as marcas que apareciam no corpo do padre. Se de um lado a fé acredita que os estigmas são algum tipo de manifestação divina, a ciência diz que essas marcas nada têm a ver com alguma divindade. Os estudiosos afirmam que esse fenômeno surge por causa de um fenômeno chamado dermografismo, que é a produção de sinais na pele, como manchas ou mesmo desenhos feitos por estados alterados de consciência. Os céticos acham que tudo não passa de uma grande farsa ou uma grande confusão coletiva. Outros defendem que para cada caso tem uma explicação, como no caso de São Francisco de Assis, que a explicação mais plausível poderia ser os sintomas da lepra. Mas e você? Qual a sua explicação para esses eventos? Uma manifestação divina ou apenas uma histeria coletiva que fez muitas pessoas acreditarem que essas marcas são verdadeiras? Eu vou ficando por aqui, mas deixo com vocês esses questionamentos. Obrigado por assistir ao nosso vídeo e até mais. Tchau!